Olá, meu nome é Alexandre, eu trabalho no Centro Automotivo, é uma oficina, que tem o logo da Bosch, e eu estou gravando uns vídeos aí básicos aí para falar um pouquinho sobre a mecânica, né? Então eu estou pouco a pouco fazendo as gravações dos vídeos para poder deixar um pouco de entendimento aí na área da mecânica, né? Nesse caso agora eu vou fazer um vídeo voltado um pouco para a área da injeção eletrônica, que é o que eu gosto mais de fazer. Então eu vou falar um pouco sobre eletrônica, sensores analógicos e sensores digitais, né? Então é básico, né? Para quem conhece aí vai entender o assunto, para quem não conhece vai passar a conhecer um pouquinho. Então eu vou falar sobre o sensor de rotação e o sensor de fase. Nesse caso do carro que eu vou apresentar aqui, eu vou falar primeiro sobre o sensor de rotação, que ele gera uma onda analógica, uma senoide analógica, e vou falar sobre o sensor de fase, que gera uma onda digital. Então o veículo que eu vou mostrar para vocês aqui é um Palio 2015, motor 1.4 Fire Flex. Eu vou mostrar aqui um pouquinho aqui do carro, né? Do motor, né? O motor Fire, um motor ótimo, né? Ele já está no mercado aí já há mais de 15 anos, tá atendendo o público aí, e é um motor que caiu muito no agrado do povo aí. Ele é pequeno e é um motor que dura bastante e de manutenção barata. Então a Fiat ela continua fabricando esse motor e tá no mercado aí. Os carros mais baixos da Fiat aí, acima desse motor aí, a gente já tem a família e-Torque. Mas esse motor aqui ele é ótimo, tá? Manutenção baratinha mesmo e de fácil entendimento. Então eu vou mostrar aqui o módulo de injeção eletrônica. Não sei se dá pra ver aqui. É um Marelli, né? E deixa eu ver aqui, é um IAW4GF. IAW4GF, não sei, acho que não dá pra ver aqui direito. E eu vou usar a ferramenta aqui, o osciloscópio, para poder mostrar a diferença entre as ondas, a onda analógica do sensor de rotação. Esse sensor vai montado na roda fônica, a polia fônica do motor. É uma roda dentada, dá pra ver ali, ó. Tô com uma lanterninha, não sei se dá pra ver perfeitamente, mas é uma roda dentada ali de 60-2, 60 dentes com uma falha de 2. Essa falha nos dois dentes serve como referencial para começar a recontagem do ângulo do motor. Então o sensor vai identificar isso aí e vai mostrar na tela do osciloscópio. A diferença desses dois dentes. Vou pausar um pouquinho o vídeo aqui e vou funcionar o motor. Até peço desculpas aí eu tô gravando sozinho aqui, então tenho que segurar a câmera e manusear o resto aqui. Então eu tenho um pouquinho de dificuldade. Bom, dei a partida no motor e agora eu vou fazer o teste aqui. Se eu falar um pouquinho do sensor de rotação antes de começar a fazer o teste, esse camarada aqui, ó, ele é responsável pelo funcionamento do motor. Isso aqui é praticamente o batimento cardíaco do motor, né? Se esse sensor não funcionar, é o batimento cardíaco da injeção eletrônica, né? Se ele parar de funcionar, o motor para no ato, né? Ele vai perder o referencial do seu ponto e vai se desligar. Ele vai ficar todo bagunçado e vai desligar. Eu vou colocar aqui no osciloscópio para a gente visualizar a onda. Então, primeiro passo, eu vou ligar o osciloscópio e vou colocar no modo DSO. O osciloscópio aqui, eu acho que eu falei um pouquinho sobre ele. Se eu não falar, eu vou gravar um outro videozinho falando um pouco a respeito
do osciloscópio. Pronto, eu já liguei ele aqui, ó. Ele está, as suas pontas de prova tá ligado positivo aqui no sinal e o negativo no terra do sensor. Então a ponta do osciloscópio é igual a ponta de um multímetro, praticamente igual a ponta de um multímetro, com uma ponta preta e uma ponta vermelha. E bom, olha a onda aqui que apareceu do sensor. Deixa eu ver aqui se dá para visualizar. Perfeito. Eu vou acertar um pouquinho ela pra gente, ou vou pausar melhor. Vou pausar a onda aqui e vou falar um pouco a respeito dessa onda aqui, ó. Isso aí é uma onda senoidal. É uma onda analógica. Ela é contínua, ela é contínua em função do tempo, né? É o ciclo, e cada ponta dela aqui, ó, simboliza um ciclo, né? Então ela começa aqui, ó, é um dente como é que fala? Da roda fônica, né? Então, cada onda dessa daqui representa um dente da roda fônica. Então o que acontece aqui? Ela começa o ciclo aqui embaixo e termina o ciclo aqui, ó, nessa outra ponta aqui da onda, aqui, onde ela vai começar aqui. Esse é o ciclo completo da senoide. Começa aqui, termina-se aqui. Então, eu consigo visualizar quanto que esse sensor me gera de tensão alternada e consigo verificar também o seu tempo na marcha lenta. Eu não vou conseguir acelerar o carro porque eu estou sozinho, mas quando você acelera, ele diminui o tempo, né? E a senoide fica mais estreita. E um detalhe, a amplitude, a tensão do sinal aumenta conforme a rotação. Então, por isso que eu digo que ela é contínua em função do tempo. Então, vamos ver aqui, ó. Onde tem esse A aqui, ó, é o marco zero, o início da onda. Então, ela tem aqui na tela do osciloscópio, eu configurei ele para 5 volts por divisão em um tempo de 0,5 milissegundos. Então, com essa configuração da ferramenta, a gente consegue visualizar a onda. Eu vou mexer um pouquinho no tempo da onda e na tensão. Você vai ver que ela vai ficar na escala do osciloscópio, né? E a gente vai verificar que a onda vai ficar diferente. Eu vou despausar aí que ela vai começar a oscilar um pouquinho aqui. Eu vou aumentar a escala de tensão aqui. Você vai ver que a onda vai diminuir. E vou diminuir o tempo também. Tá vendo que ela se estreitou, ó? Vou diminuir em 2 milissegundos. Vou diminuir em 0,2 milissegundos, agora em 5 milissegundos. Dá pra ver, ó, o ciclo de trabalho quase que completo aqui, ó. Vou pausar aqui e já vai dar pra ver um detalhe da onda aqui, ó. Esse ponto aqui é a falha dos dois dentes. É um referencial para o motor entender exatamente o ângulo que o motor está e fazer através da unidade de comando. Esse camarada aqui, ó, vai fazer o cálculo e vai liberar a ignição no seu tempo certo e vai também liberar a injeção de combustível no tempo certo. Então ele vai fazer esse cálculo aí. Então esse é o referencial. Ele vai fazer 58 ciclos e vai dar uma falha de deixa eu ver aqui, vai dar uma falha de 2 dentes aqui, né, no ciclo. Outro detalhe interessante, né? Ele dá um pico de tensão no início e no fim do seu ciclo. Dá pra ver aqui perfeitamente, ó. Aqui em cima, bem aqui, ó, dá pra ver que a onda é um pouquinho mais alta. E lá embaixo também. Então ele dá um pico pra cima e um pico pra baixo. Pico de tensão no início e no fim. Deixa eu
acertar melhor aqui a configuração. Deixa eu despausar aqui o sinal. Se a gente começar a diminuir o tempo, vamos colocar aqui numa escala de 10 milissegundos. Repara só na onda, vai ficando mais próxima. Vou colocar 20 milissegundos, dá pra ver também aqui o ciclo aqui, ó, terminando, aliás, o início dele, o fim e o início novamente. Deixa eu ver aqui. Eu vou diminuir também um pouco mais o tempo. Daqui a pouco ele vai ficar uma linha reta só. Perfeito. Uma linha reta só, visualizando num tempo de 1 segundo. Então vamos aumentar o tempo aqui, ó. Perdão, diminuir o tempo, né, na verdade. Quando a gente aumenta o tempo, a onda fica numa linha reta. E quando a gente diminui, a gente consegue visualizar isso em escalas muito pequenas. Olha, a senoide mais próxima, mais longa. Aí bem no centro do osciloscópio, onde ele vai começar a visualizar a onda aqui, ó, bem no centro dele, nesse tempo aqui, ó. A gente vai conseguir deixar a onda num tempo quase reto aqui, ó. Em escalas de microsegundos, né? Chega até 1 microsegundo. A onda fica numa escala bem reta aqui, ó. Vê ela num tempo muito pequeno. Isso aqui é uma escala que não há necessidade. O módulo não precisa de uma informação assim tão precisa quanto esse osciloscópio consegue capturar. Eu vou pausar aqui um pouquinho o vídeo e eu vou pegar uma caneta de polaridade para poder estar mostrando uma característica do bom funcionamento do sensor de rotação. Bom, voltando aqui, ele gerou a onda, né? Então eu fiz a escala, peguei a minha escala aqui de tensão que está dando aqui no meu osciloscópio. E eu tô vendo aqui que aparentemente esse sensor ele é alimentado. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é um sensor ativo. Mesmo ele recebendo uma senoide, deixa eu ver aqui, mesmo ele recebendo ele gerando uma senoide, eu tô verificando pela escala do osciloscópio, na escala de amplitude aqui, na vertical, eu coloquei até 10 volts por divisão. Então cada quadradinho desse do osciloscópio na vertical representa 10 volts. Eu tô vendo que a onda, ela tá gerando uma onda com um pico de 12 volts. Perdão, é um pico de 12 volts. Então o que acontece? De pico a pico, né, 12 volts para cima, 12 volts para baixo. Ou seja, é um sensor alimentado com 12 volts. Ele é um sensor ativo. Então o que acontece? Essa senoide aí vai servir como referência para o módulo, essa onda senoidal perfeita. E o que vai acontecer aqui? O módulo vai processar a informação e vai fazer o chaveamento dos bicos para ele poder. O que é o chaveamento? Vai fazer o bico pulsar e pulverizar o combustível e a bobina também centelhar. Então eu vou mostrar aqui o módulo novamente. Esse camarada aqui, ó, é o cérebro. Esse camarada é o cérebro do motor, né? A unidade, a parte inteligente. E o que eu fiz? Deixa eu iluminar ele aqui para vocês verem melhor. O módulo, o seu pente aqui, né?
E aqui embaixo dele aqui, no motor aqui próximo do bico, eu até vou tirar a lâmpada de cima. Aqui tem os bicos, né? Eu liguei na fiação dele uma caneta de polaridade. Gente, muito cuidado com a caneta de polaridade, tá? Ela engana muito o mecânico e o eletricista. Ela engana por quê? Porque ela pega retorno de outros sinais. Então o que acontece? Dá pra ver um LED vermelho aceso. O do centro, que é o do meio, é um laranja, é um sinal que a caneta tá ligada, né? E não precisava exatamente dela. Mas dá pra ver aqui, ó, que o LED vermelho permanece aceso enquanto o verde oscila. Por quê? Porque o verde tá ligando e desligando, chaveando o bico. Então cada piscada de luz dessa é uma pulverização de combustível que vai dentro desse cilindro, no caso do primeiro. Então o que acontece? Se eu tirar a caneta do bico, da parte que faz o chaveamento, corresponde ao chaveamento, e eu ligo ela no positivo, a gente vai ver que o positivo está sempre alimentado sem receber variação. O outro pino do bico, ó, o outro fio do bico vai ligar e vai ficar piscando o LED e vai estar recebendo retorno. Por que ele tá, o vermelho está aceso? Porque ele está recebendo retorno. No momento em que ele não está verde, ele vai estar recebendo retorno positivo, por isso que ele vai estar aceso. Tem até um testezinho legal aqui, deixa eu ver se dá certo. Aqui, ó, se eu desligar a caneta aqui, ó, eu consigo verificar que ela vai continuar pegando retorno. Deixa eu ver aqui. O retorno aqui, ó, um pouco menor, mas vai estar pegando retorno. Os dois vão estar oscilando. Então toma muito cuidado. O pessoal gosta muito de trabalhar com a caneta, mas a caneta engana muita gente, tá? Eu uso ela mesmo para verificar mais o efeito do sensor, né? O efeito, perdão, do chaveamento. Ou é isso ou não é nada, né? Ou não chaveia de jeito nenhum e o LED não oscila. Só para poder ver a oscilação do LED. Então não é uma ferramenta legal de estar trabalhando aí. O ideal mesmo seria você trabalhar com osciloscópio e verificar a frequência do pulso aqui. Colocar no modo de frequência vai dar para verificar melhor. Mas eu vou mostrar com a caneta, que é uma maneira mais simples e mais fácil de entender. Então, além dele processar esse sinal, ele processar essa senoide, ele tem dentro do módulo tem um microprocessador que vai emitir uma onda digital para um transistor, e o transistor vai estar chaveando, vai pegar essa onda digital e usar como chaveamento, né, por uma tensãozinha um pouco maior, e tá mandando esse sinal pro bico. Eu vou desligar aqui e vou mostrar que a mesma coisa é com a bobina. A bobina de ignição, não sei se dá pra ver aqui, mas eu vou colocar no fio do meio, é a alimentação positiva. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, a caneta acendeu, o LED vermelho. É sinal de que a bobina está recebendo a alimentação positiva, igualmente do bico. Normalmente elas recebem do mesmo relé a alimentação positiva. E o chaveamento do módulo também, no seu tempo. Olha aqui, ó. Dá pra ver aqui. Eu vou desligar o positivo. Perdão, vou desligar o negativo. E vai dar pra ver o chaveamento aqui, ó, do LED verde. Dá pra ver o vermelho também oscilando. Mas pra mim o que importa aqui do chaveamento do módulo, nesse caso aqui, é o negativo. O negativo corresponde ao LED verde, positivo corresponde ao LED vermelho. Olha aqui, ó. Aqui ele vai piscar apenas o verde. Aí vai me perguntar, pô, mas por que pisca mais rápido? Porque essa bobina, peraí só um segundinho. Porque essa bobina, ela vai oscilar duas vezes. Vai piscar duas vezes mais rápido que o bico. Por quê? Porque ela tem duas bobinas montadas em uma só. E essas duas bobinas montadas em uma só vai estar mandando tensão ao mesmo tempo para o primeiro e quarto cilindro, ou para o segundo e terceiro ao mesmo tempo.